Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de fevereiro de 2023. São 8 horas da manhã. E para quem pensava que Lula sonhava muito alto quando decidiu pilotar a paz entre Rússia e Ucrânia, vai se surpreender agora. E na verdade, quem diz que a decisão de Lula de entrar nesse caso, tentar promover a paz entre os dois países, como fez entre Estados Unidos e Irã, quando foi presidente, lá por volta de 2009, quem se lembra disso sabia que Lula poderia obter resultados. Mas o que impressiona é o fato de que uma jornalista conhecida por seu antipetismo está elogiando Lula, dizendo que Rússia e Ucrânia mandam sinais favoráveis à entrada do Brasil nas negociações e mais. Ela diz ainda que o protagonismo do Brasil nessa questão está começando a atrair investimentos para o Brasil após anos em que os investidores fugiram desse país. Os investidores começaram a fugir do Brasil em 2013, aprofundando a crise econômica no país, com aquelas manifestações que perderam o controle. Depois, com o golpe de Michel Temer, ficaram longe os investidores, com medo do desenrolar da questão política no país. Ninguém quer pôr dinheiro num país que está em convulsão política. E depois, com o governo Bolsonaro, piorou tudo e aí que os investimentos sumiram de vez. Com a volta de Lula e com o protagonismo que o país está para assumir na questão da guerra na Europa, acredite se quiser, com o protagonismo que o Brasil está para assumir, isso está fazendo investidores do mundo inteiro olharem para o Brasil. Veja o que é uma administração consciente para uma nação. Veja o que um país pode ganhar ou pode perder dependendo de quem o governa. Eliane Cantanhede é conhecida pelo seu antipetismo histórico. Veja o relato, na verdade é quase uma reportagem que ela transmite aqui. O título da matéria é: Rússia e Ucrânia mandam sinais favoráveis à entrada do Brasil em campo. Posição do país foi elogiada pela Rússia e Ucrânia incluiu a proposta de paz lançada por Lula numa resolução da ONU. Não é pouca coisa. Diz ela, só um pedacinho para a gente entender qual é o protagonismo que o Brasil está prestes a assumir e quanto o Brasil vai ganhar com isso. Há um mês da ida do presidente Lula à China para se reunir com seu equivalente Xi Jinping, o Brasil avança 2 casas na pretensão de articular ou até liderar uma frente de paz entre Rússia e Ucrânia, além de se colocar como a bola da vez para atrair financiamentos e investimentos do G20. Frase dela: audácia pouca é bobagem. Quando Lula, após conversa com o presidente Joe Biden em Washington, sugeriu essa frente de países não envolvidos para negociar a paz, ninguém deu bola. O Brasil tem tamanho para isso ou é megalomania? As respostas começam a surgir. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, agradeceu a decisão brasileira de não enviar armas para a Ucrânia como queriam os Estados Unidos e a Alemanha, e declarou à agência TASS que o governo de Vladimir Putin está estudando a proposta de paz de Lula, mas levando em conta a evolução da situação.
O fio da proposta de paz lançada por Lula começa com um cessar-fogo imediato e foi incluído numa resolução aprovada ontem na Assembleia Geral da ONU por 141 votos a favor e 7 contra, com 32 abstenções. Quem pediu a inclusão? A Ucrânia. Logo, tanto a Rússia quanto a Ucrânia enviaram sinais, por mais leves que sejam, de que não descartam a participação do Brasil e Lula está em campo. São os milagres de Lula, mas na verdade, minha amiga, meu amigo, vamos lá, na verdade, não é nada de estranho. Quem tem memória e idade para se lembrar, em 2009, isso há mais ou menos 14, quase 14 anos atrás, o Lula conseguiu fazer com que o Irã desistisse de beneficiar o urânio para fabricar a bomba e estabeleceu um acordo de paz de um jeito que o mundo inteiro aprovou, mas Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, ficou enciumado e torpedeou o acordo com Lula e tentou ele mesmo costurar alguma coisa para que o resultado desse feito enorme naquela época ficasse com os Estados Unidos. Mas quem tem idade sabe, idade e atenção à política, lógico, sabe que não é novidade o Lula usar o seu enorme prestígio internacional para promover ações de paz. E quando o Lula governou o Brasil, o país chegou a liderar a atração de investimentos estrangeiros. Note-se que até 2013 o Brasil era a bola da vez no mundo, era considerado a bola da vez no bom sentido, porque fazia fila de investidores internacionais para trazer dinheiro para o Brasil. A febre em relação à economia e ao futuro do Brasil era tanta com Lula que o país foi contemplado pelas agências de classificação de risco, consideradas as três irmãs, a Fitch, a Standard & Poor's e uma outra que eu não me lembro agora. Essas três agências de classificação de risco deram ao Brasil, a Moody's, deram ao Brasil o grau de investimento, que é uma nota, é a nota máxima de crédito que um país pode ter, e graças a esse grau de investimento, o Brasil conseguiu obter internacionalmente as melhores taxas de juros. Vamos explicar o que é o investment grade, o grau de investimento. Se um empresário quer comprar uma máquina na Alemanha, empresário brasileiro quer comprar uma máquina na Alemanha, financiada, o juro para esse financiamento, os juros para esse financiamento vão ser mais baixos que para qualquer outro país, porque a economia do Brasil tem uma boa nota de crédito, dizendo que é um país que tem economia bem administrada, que é confiável e que seguramente quem deu o crédito vai receber o que emprestou, no caso, os recursos para a compra desse bem. Então, minha amiga, meu amigo, as mágicas do Lula estão só começando, porque vem aí o Bolsa Família 3.0. Bom, e além de tudo isso, o Brasil apoiou a resolução da ONU por retirada de tropas russas na Ucrânia. Ou seja, ele falou a língua do planeta. Como se sabe, o planeta inteiro recriminou a Rússia por ter invadido a Ucrânia. Independentemente de quem é o culpado, se a Ucrânia estava colocando armas, se estava provocando ou não, quando você decide matar gente para fazer valer a sua posição, aí você perde a razão. Mesmo que você tenha razão, você perde a razão. E a Rússia, ao invadir a Ucrânia, começou a matar gente. Já chegou matando gente ali, matando mulher, matando criança. Ou seja, qualquer pessoa sensata sabe que não dá para apoiar a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia.
E levado à Assembleia Geral um dia antes da marca de 1 ano da guerra, o texto condena nefastas consequências humanitárias e o Lula, um homem sensato, e a sensatez do Lula, a capacidade de pensar acima de ideologias de Lula, é a razão do seu sucesso. E movimentos de Zambelli e Tarcísio enlouqueceram os bolsonaristas. E o próprio Bolsonaro, como antecipou ontem aqui o Blog da Cidadania no vídeo do meio-dia, a Carla Zambelli está traindo o Bolsonaro e inclusive o Bolsonaro teme até uma delação dela contra ele. E as críticas dela sobre Bolsonaro e a reaproximação do governador de São Paulo com Lula estremeceram a base bolsonarista. As críticas da Carla Zambelli a Bolsonaro e a aproximação de Tarcísio com Lula provocam discordâncias na base bolsonarista. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a Zambelli afirmou que Bolsonaro não devia estar nos Estados Unidos, tinha que estar aqui liderando a oposição. E ela também diz que acha que o Bolsonaro deve ser preso. Foi lido nisso aí que ela sabe de fatos que podem ajudar o Bolsonaro a ser preso, né? E o fato de o Alexandre Moraes ter devolvido as redes dela e ela está se aproximando dele, vai visitar, etc., significa basicamente o quê? Que pode estar sendo costurado sim um acordo de delação premiada. E o Bolsonaro está descobrindo algo que os ingleses já diziam há muito tempo: não há honra entre ladrões. E Lula dobra a aposta no Bolsa Família em versão repaginada do programa. Com novidades e promessas de resolver problemas crônicos do benefício, Lula se prepara para retomar uma das principais vitrines do PT. E isso começa em Guaribas, a cidade onde foi, que é uma das cidades mais pobres do Nordeste, no Piauí. Essa cidade teve, na última eleição, mais de 90% dos votos para Lula e um percentual irrisório para Bolsonaro. E o que acontece é que o Bolsa Família repaginado vai ter uma grande novidade que vai, de certa forma, revolucionar este país e vai fazer a economia começar a andar forte. O que acontece? Além dos R$600 que o Bolsonaro não queria dar e que estabeleceu para o governo pagar só durante a eleição do ano passado, o Lula colocou esses R$600 como perenes, não é? Como definitivos, mas ele deu um acréscimo. E que acréscimo é esse? Ele vai pagar R$150 por filho daquela família, por criança daquela família. Ou seja, é muito normal uma família ter, no mínimo, lá no Nordeste, uns 4 filhos. Isso significaria mais R$600, ou seja, somando, perfazendo, R$1.200 por mês. Pode parecer pouco para você, mas nessa região, R$1.200 por mês vai fazer chover. Essas famílias vão se sentir ricas e o consumo no país, com o Bolsa Família, vai acabar praticamente com a fome no Brasil, rapidamente, e vai fazer com que a economia bombe. São os milagres de Lula. E os dois principais cotados para suceder Augusto Aras no comando da PGR são escolhidos de Lula, que, em resumo, para resumir para você aqui, tá? Para resumir, são pessoas que não vão cometer crimes na Procuradoria-Geral da República, como acobertar escândalos nem de Lula nem de ninguém, mas também não vão dar espetáculo, não é? Então o Lula quer um Procurador-Geral da República de confiança, mas quem conhece o Lula sabe que vai ser alguém isento, porque foi isso que ele fez quando governou. Inclusive eram tão isentos que atacaram o PT. E o Exército, sob nova direção
do general Tomás Paiva, aprofunda a investigação dos erros na invasão do 8 de janeiro, ou seja, do fato de que o exército não se mexeu para conter os golpistas. Essa história vai render muito ainda. E a estratégia de Flávio Bolsonaro, no caso de uma nova rachadinha, remete à preocupação dele de que isso aconteça. E aí ele vai dizer que o caso já foi encerrado, que não adianta abrir de novo, tal, mas ele vai ter que convencer o judiciário de que não há nada de errado, que não existe rachadinha. Porque dizer que já foi investigado e foi desistido da investigação, isso não vai fazer com que ele seja considerado inocente. E em vídeo o Bolsonaro reclama de ter sido presidente, reclama do salário de presidente, reclama que a presidência o afastou da mulher, não sabe por quê, porque ele não trabalhava, né? São as lorotas de Bolsonaro. Mas é tão ruim a presidência que ele não queria desinfetar, não queria largar o osso, né? E o Bolsonaro acha que a cara de pau dele ainda funciona. Funciona para o gado, mas para mais ninguém. Ninguém acredita nessas estultices que esse sujeito profere, né? E mesmo com verba, o PL já diz que não vai pagar aluguel de mansão de Bolsonaro mais, né? Desistiu de pagar a mansão e, por enquanto, resolveu pagar salário para ele e para a Michelle. Mas se o Bolsonaro continuar perdendo poder, perdendo força do jeito que está, logo, logo ele não vai dar nem bom dia para o Bolsonaro. E empresário mineiro tem contas bloqueadas pelo Xandão, né? Esdras Jonatas dos Santos é investigado por financiar os atos golpistas de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas dele. Ele é um dos investigados por envolvimentos nos atos golpistas. Segundo o comunicado enviado na quarta-feira ao presidente do Banco Central, tem que bloquear já, 48 horas. Santos é alvo de inquérito da Polícia Federal por ter incitado manifestantes bolsonaristas a invadirem o Congresso. A Polícia Federal saiu em busca do empresário na semana passada em Belo Horizonte para prender e, segundo fontes da corporação, no entanto, ele está fora do país. É outro fugitivo. E o governador de Goiás, ex-bolsonarista, se une a Zambelli e a Tarcísio e vai ao Palácio do Planalto e diz que nenhum estado sobrevive sem parceria com o governo federal. E isso é fato, não é? E o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, diz que senadores de Roraima têm envolvimento com o garimpo ilegal. Alguém tem dúvida disso? É óbvio que não, né? É óbvio que a gente sabe que a rede que montou aquela força de genocídio junto às populações indígenas tinha gente graúda no meio. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.